Olá, gente querida do coração verde e amarelo, em mais uma edição do JBCN. Sou jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Minha gente, trazendo as notícias desta data que repercute 8 de janeiro de 2026. Repercutindo agora, nas últimas horas, até esta sexta, né? Você vai vendo aqui comigo tudo o que vimos nas últimas horas. Por exemplo, aliados de Bolsonaro comparam o ex-presidente e cobram prisão domiciliar. É a situação de Jair Bolsonaro que envolve a opinião da direita brasileira e, pelo outro lado, a esquerda com a narrativa de golpe, a narrativa do 8 de janeiro, os atos em Brasília, o governo reunindo colaboradores de cargos de confiança, de esquerda no governo, para ter um público, já que Brasília está esvaziada por conta do recesso. Bom, sobre Jair Bolsonaro, a queda sofrida por ele, todo o fato que vimos, a recusa de Moraes, até a pressão que ele recebeu e daí a autorização que acabou dando para Bolsonaro fazer os exames no hospital. Essa situação levou familiares e aliados a aumentarem a pressão por uma prisão domiciliar, comparações com o ex-presidente Fernando Collor, que está em prisão domiciliar, e também com o Clezão, que morreu no complexo penitenciário da Papuda, depois de pedir clemência, misericórdia, mas de ter a sua situação não reconhecida por Moraes e por outros ministros da Suprema Corte. Agora, um novo pedido foi recusado por Moraes e a situação envolvendo Jair Bolsonaro ficando cada vez mais complexa. A data de 8 de janeiro, na verdade, deste ano, mostra os reféns de um suposto golpe, ou golpe que não houve. A Bia Kicis disse: é muito importante que ele vá para casa. Está muito claro o risco que ele corre até de morrer. Não dá para ficar nessa situação. Por isso que eu e a família temos feito esse apelo. Ele precisa ir para casa. Uma prisão humanitária é uma questão de responsabilidade, declarou a deputada Bia Kicis. O evento de Lula foi na manhã desta quinta, dia 8, Brasília vazia, Planalto convocou os servidores, o que é algo até comum, mas especificamente servidores de confiança, aqueles cargos de confiança. Auxiliares do presidente convocaram os servidores dos ministérios para ter alguma gente aí para dar o ar de participação popular no evento de Lula. Foram lá para ouvir os discursos de Lula, do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Lewandowski, e toda essa história que sabemos tão bem, conhecemos tão bem do suposto golpe. Falando em Lewandowski, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez uma pesada crítica contra o ministro que está de saída do governo. Não quer saber de ficar. Deu até esta sexta prazo para ficar e cair fora. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que redefine regras sobre o uso da força pelos profissionais de segurança pública e afirmou que o governo federal é complacente, conivente e parceiro das facções e do crime no Brasil, disse Caiado. Nos últimos dias deste governo, que sem dúvida nenhuma será derrotado por nós em 4 de outubro de 2026, mostra o quanto ele é complacente, conivente e parceiro das facções e do crime em nosso país, diz Ronaldo Caiado. Segundo o governador, a medida editada pelo Ministério da Pasta Ricardo Lewandowski condiciona o repasse de recursos federais ao cumprimento das novas normas pelos estados. Ele, Lewandowski, impõe os condicionantes que são prerrogativas dos governadores para que os estados possam receber recursos do Fundo de Segurança Pública, do Fundo Penitenciário e também de emendas parlamentares. Quer dizer, se não cumprir o que ele determina na portaria, o governador não vai mais receber esse fundo. Caiado disse ainda que a portaria configura uma violação completa ao Pacto Federativo
e classificou a ação como uma truculência contra os governadores. Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha. Quando é que a Polícia Federal vai investigar a fundo essa vergonha? Careca do INSS, principal articulador da roubalheira contra aposentados e pensionistas, mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha, o filho do atual presidente do Brasil. Novas mensagens em posse da... Aliás, não é a pergunta, quando é que a Polícia Federal vai investigar? A Polícia Federal está investigando. Quando é que a Justiça vai dar a devida atenção a esse caso, onde tem um filho do atual presidente envolvido? Novas mensagens em posse da Polícia Federal revelam que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, mandou entregar uma encomenda em um apartamento alugado por Lulinha. Em 6 de outubro de 2024, o careca do INSS enviou para um de seus funcionários o print de uma conversa com o endereço do prédio residencial em Moema, em São Paulo, solicitando que fosse entregue um medicamento no local. Em seguida, o lobista acrescenta que a entrega deve ter o nome de Renata Moreira, esposa de Lulinha, como destinatária. E o portal Metrópolis está divulgando, através do Tássio Lohan, as mensagens, né? O apartamento onde foi realizada a entrega pertence no papel a um empresário e sócio de Lulinha, segundo documentos obtidos pela coluna de Tássio Lohan do Metrópolis em cartórios de São Paulo. Procurado, o advogado que atuou em outros casos na defesa de Lulinha disse que o filho do presidente Lula não tem conhecimento da encomenda. Banco Master pagou 500 milhões de reais a advogados. Contrato dos Morais é um dos maiores. O Banco Master pagou 500 milhões de reais. É dinheiro que não tem fim. 2 contratos assim, ou 2 valores assim, o valor da Mega Sena agora, 1 bilhão. 500 milhões a escritórios de advocacia no ano passado, segundo consta no balanço da instituição financeira. O valor de 129 milhões à família Moraes, pago, valor previsto para ser pago no total em 36 meses, é o maior dos contratos. O acordo financeiro chamou a atenção pelo fato de o escritório dos Morais não ter qualquer relevância no meio jurídico e atuado para o Master em apenas uma causa simples de danos morais, que acabou perdendo. A versão agora é que a firma da família do ministro teria elaborado regras internas para o Master. Gente, isso é uma vergonha, é um escândalo sem precedentes. Mas, como é do dono do poder hoje, ministro mantém no cargo o diretor do DENIT que despacha de tornozeleira. Agora foi acusado de receber propina do careca do INSS. Um diretor do DENIT continua no cargo com tornozeleira, apesar de decisão do STF. Ou seja, o governo Lula já tem gente com tornozeleira trabalhando, sem falar daqueles que foram condenados, né, em 1, 2, 3 instâncias e só estão ali em algum cargo no governo porque foram descondenados, não porque foram inocentados. O presidente do Tribunal de Contas da União disse que liquidação do Master é fato consumado, mas que Banco Central será fiscalizado. Um recuo depois de forte pressão, né, popular inclusive nas redes, um recuo do Tribunal de Contas da União, dizendo que a liquidação não será desfeita. Você viu, nesta data, 8 de janeiro, Michele visitou o marido Jair Bolsonaro após o retorno de Bolsonaro à prisão. Chegou à Superintendência Regional da Polícia nesta quinta e Michele teve esse encontro com o ex-presidente
um dia após o retorno do ex-presidente à prisão, depois de passar por exames médicos no hospital Death Star, depois que caiu e bateu a cabeça. Ela chegou por volta das 9h15 da manhã nesta quinta, na superintendência da PF. 30 minutos foi, mais uma vez, a visita. Ela pode visitar Bolsonaro às terças e quintas. Michele saiu por volta das 9h50 e desta vez não falou com a imprensa, porque até ainda repercute a fala dela, dada na quarta-feira, que vamos comentar já já. Ciro Nogueira descarta Tarcísio. Parece que a candidatura de Tarcísio à presidência foi definitivamente liquidada com a decisão de Flávio Bolsonaro, o apoio de Bolsonaro ao filho. Agora Tarcísio deve mesmo ficar, como ele próprio dizia, na candidatura à reeleição em São Paulo. O PP do Ciro Nogueira vai mesmo concentrar esforços em Flávio Bolsonaro. O partido, inclusive, divulgou carta. Há um ruído dentro do estado de São Paulo envolvendo o PP e a presença de uma eventual candidatura deste partido na eleição deste ano para o governo do estado, ruídos, enfim, que estão colocando o PP para concentrar esforços em Flávio Bolsonaro. Lula, então, teve esse evento ao longo desta quinta-feira para marcar o 8 de janeiro. Outra bomba master, contratos de influenciadores para defender Banco de Vorcaro chegavam a 2 milhões de reais para atacar o Banco Central, para defender o Banco Master, 2 milhões de reais. Os contratos oferecidos a influenciadores para lançar suspeitas nas redes sociais sobre o processo de liquidação do Banco Master pelo Banco Central. 2 milhões de reais. Quem seriam esses influenciadores? Que interesse teriam? Por que fazer isso? Por que defender o Banco Master? E o pior, estão dizendo que são influenciadores da direita. É claro que a verdade é outra. Não é possível. A verdade precisa vir à tona, senão vão depositar na conta da direita novamente mais uma bomba, mais um verdadeiro golpe. Um verdadeiro golpe. Vão dizer que o influenciador é da direita? Gente. Quem tem 2 neurônios sabe que não teve golpe, disse Michele. Você viu? Adotou esse tom duro, falou com a imprensa em relação ao processo vivido por Jair Bolsonaro. Nós sofremos um atentado em 2018. A facada era para a morte. Não tem como viver achando que está tudo bem. O que nós estamos vivendo é uma perseguição política, uma posição exacerbada, seguiu Michele, falou em frente ao hospital, como você deve ter visto. Sobre a saúde de Bolsonaro, Michele defendeu que ele seja colocado em prisão domiciliar, a exemplo do que foi feito com Fernando Collor. Se acontecer alguma coisa com o meu marido, a responsabilidade é da instituição, disse Michele. Jornal O Globo diz que captação via Lei Rouanet chega a 8,8 bilhões no governo Lula 3 e supera a de todo o governo Bolsonaro. Aliás, supera faz tempo, todo o governo Bolsonaro não chegou nem perto disso, mas já está em mais de 8,8 bilhões a Lei Rouanet no governo Lula. Governo, pelo 3º ano consecutivo, o governo do PT, quebrando recordes de Lei Rouanet. Foram 3,04 bilhões em 2024, 2,35 bi em 2023. E agora o valor já é 20,8% maior que o registrado durante todo o governo Bolsonaro. Em 3 anos do governo do PT, já é muito superior ao de todo o governo Bolsonaro, a Lei Rouanet. Michele diz que vai ter sangue nas mãos de Moraes e Gonê. Ela criticou o STF,
o ministro, né, Alexandre de Moraes, criticou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, nessa entrevista que relatei agora há pouco. Disse que vai ter sangue de inocente nas mãos do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ele está sendo negligenciado, ele está sendo torturado, porque está num quarto trancado que só pode ser aberto quando ele toma medicação. Eu peço a Deus para proteger ele e livrar ele de todo o mal. Mas é uma mancha para a instituição se acontecer alguma coisa com meu marido, falou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Disse ainda, vi Bolsonaro pedindo para Deus levá-lo de tanta dor. A gente não sabe o exato momento em que ele se acidentou, ele não conseguiu falar, ele não se lembrava, ele toma uma medicação muito forte. O Jair é uma pessoa que já acostumou a viver com a dor desde 2018. Eu o vi por 3 vezes dentro do hospital, ele pedindo para Deus levá-lo, porque não aguentava a dor que estava sentindo por conta do intestino. Então, ele já se acostumou. O filho Carlos Bolsonaro também lembrou, nesta data de 8 de janeiro, um golpe que nunca existiu, uma perseguição suprema jamais vista na história do Brasil e leis sumariamente ignoradas, inclusive quando comorbidades graves são expostas. Tudo isso sob o silêncio cúmplice das instituições que deveriam zelar pela Constituição, pelos direitos humanos e pelo devido processo legal. O que se assiste não é justiça, é vingança, não é democracia, é exceção permanente, não é Estado de Direito, é o verdadeiro negacionismo em sua essência. Olha o like, vejo muita gente assistindo aí, mas clica no gostei e no joinha para o YouTube levar o nosso trabalho para mais brasileiros, se assim você desejar. Marcelo Queiroga publicou: nem regime militar teve ato como o de Moraes contra o Conselho Federal de Medicina. Por esse ato, que será investigada a decisão do presidente do Conselho Federal de Medicina, conforme determinação de Alexandre de Moraes. O CFM questionou os cuidados dados à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes não gostou e vai investigar agora o presidente do CFM, inclusive mandou cancelar a sindicância aberta pelo Conselho Federal de Medicina. Um absurdo, disse Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, nem regime militar teve ato como o de Moraes contra o Conselho Federal de Medicina. Depois de 3 anos, STF condenou 835 envolvidos do 8 de janeiro. Em 1.745 ações penais, 179 réus estão presos. Apenas 14 pessoas foram absolvidas. É o resultado do suposto golpe, né? 3 anos depois dos atos de vandalismo, o STF ainda não terminou de julgar todos os que foram acusados de envolvimento com o episódio. Com base em dados divulgados pelo STF na manhã desta quinta, foram condenadas 835 pessoas. Os dados indicam que as 1.745 ações penais decorrentes do episódio estão no seguinte estágio: 835 resultaram em condenações, 564 terminaram em acordos de não persecução penal, 346 processos ainda estão sob análise. 30% foram sancionados com prisão, 420 entre os condenados, multa e indenização por danos morais coletivos. Em férias, Moraes não foi ao ato do 8 de janeiro. Ministro Moraes não participou dessa cerimônia dos 3 anos do 8 de janeiro, convocada por Lula. A ausência chamou a atenção. Moraes foi o relator da ação penal sobre tentativa de suposto golpe de Estado, conduziu as investigações dos ataques de 8 de janeiro, votou pela condenação de todos os envolvidos no suposto golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes está de férias. No judiciário, os ministros, na verdade, não tiram férias no sentido tradicional. Durante o recesso, a suspensão de prazos e julgamentos. Mas os magistrados seguem com poder de decisão.
podem inclusive suspender leis via liminar sem passar por referendo do plenário, ou ter essa ação conforme teve Moraes contra o Conselho Federal de Medicina. Moraes tem despachado normalmente durante o recesso, segue analisando processos e tomando decisões como é praxe no período. Aí, Anvisa libera medicamento para a fase inicial do Alzheimer. Uma boa notícia, a Anvisa liberou um novo medicamento para tratamento de pacientes diagnosticados na fase inicial da doença de Alzheimer. O remédio tem como nome comercial Leqembi e é vendido pela farmacêutica japonesa Eisai, em parceria com a Biogen. Produzido com o anticorpo lecanemab, é indicado para retardar o declínio cognitivo das pessoas que já apresentam demência leve causada pela doença. Flávio Bolsonaro diz que devolverá dinheiro gasto em viagem considerada de pré-campanha. Foram gastos R$ 13.687 em 4 passagens aéreas para o senador e um assessor. A assessoria afirma que o pedido de ressarcimento foi equívoco, esclarecendo então os gastos que foram colocados na conta do Senado brasileiro, agora serão ressarcidos, e o senador disse que foi um equívoco. Polícia Federal diz que não é possível resolver ruído próximo à cela de Jair Bolsonaro. Corporação afirma que não há alternativa física de cela para ex-presidente e que reforma paralisaria a climatização no local por período prolongado. Veja aí essa polêmica envolvendo o ruído ou barulho que afeta Jair Bolsonaro na sala da Polícia Federal. Lula veta PL da dosimetria de forma integral. Essa é a ação que foi tomada pelo presidente petista, vetou nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro, de forma integral, o projeto de lei da redução de pena. Nesta quinta também repercutiu que Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha. Lulinha diz que era um medicamento. Polícia Federal continua investigando referências a Lulinha em esquema do Careca do INSS na roubalheira contra aposentados e pensionistas. Sobre o veto feito por Lula, claro que o Congresso Nacional tem o poder para derrubar, mas o PT já promete reagir. Vai ao STF de Moraes contra qualquer derrubada do veto por parte do Congresso Nacional. Trump ordena a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais, ligadas inclusive à ONU. Caso Master, ministro do TCU, suspende inspeção no Banco Central e leva caso para o plenário. Campanha tenta sabotar a autonomia do Banco Central, diz o jornal O Globo em editorial. A autonomia do Banco Central foi uma conquista obtida com dificuldade. Sempre sofreu resistência dos interessados em manter a autoridade monetária vulnerável a interferências políticas. A lei garante que o Banco Central é uma autarquia de natureza técnica, cujas decisões devem ser preservadas das pressões políticas e de poderosos, inclusive da Suprema Corte. Isso vale tanto para a taxa de juros quanto para medidas destinadas a regular e preservar o sistema financeiro. Por enquanto, tudo quieto em relação à pressão que teria feito Moraes contra Galípolo, contra a cúpula do Banco Central em relação ao caso Master. Pararam de falar, mas a coisa ainda promete ser forte daqui por diante. O veto de Lula. Ele vetou na manhã desta quinta, dia 8, o texto do PL da redução de pena, que promovia a redução de penas dos condenados por participarem dos atos do 8 de janeiro. Aprovado pelo Congresso em dezembro do ano passado, a proposta também beneficiava aqueles que participaram da elaboração de um suposto plano de golpe.
De forma simbólica, a assinatura do veto se deu durante a cerimônia organizada pelo PT, pelo governo Lula, para marcar os 3 anos do 8 de janeiro. O evento teve como objetivo reforçar valores da democracia, mas foi um evento absolutamente político. Agora, o veto vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Segue para análise do Congresso, pode ser derrubado, a esquerda promete reação dentro da Justiça, do STF. Vamos aguardar para ver como vai ser o próximo passo dessa história. Essa decisão do Alexandre de Moraes de anular a sindicância do Conselho Federal de Medicina sobre Bolsonaro. Qual a sua opinião a respeito? Senhores médicos que me assistem, como você vê essa decisão do ministro? Ministro Moraes determinou a anulação, como vimos ao longo da quarta-feira e, sobretudo, a repercussão ao longo de quarta e também ao longo desta quinta-feira. O Conselho Federal de Medicina divulgou uma nota nas redes sociais informando que havia determinado ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a imediata instauração de sindicância para apuração dos fatos referente à condição de saúde de Jair Bolsonaro. Segundo o comunicado, diversas denúncias pedindo uma investigação sobre o caso foram recebidas pelo Conselho Federal de Medicina. Mas como a investigação chegaria em Moraes, o próprio Moraes acabou então decidindo, cancelando a instalação de uma sindicância e ainda pedindo investigação contra o presidente do Conselho Federal de Medicina. Porque viu desvio de finalidade. Mandou ouvir o presidente, né? A Polícia Federal deve ouvir o presidente do CFM após sobrenota em relação à saúde de Jair Bolsonaro. Tudo isso acontecendo 3 anos desde 8 de janeiro. O que você acha de tudo o que vimos? O Brasil paralisado, nesse atoleiro de suposto golpe. 3 anos perdidos. O Brasil vê estatais com rombos bilionários, Correios à beira da falência, os piores rombos da história da companhia. Você vê brasileiros comuns condenados apenas de 14, 15, 17 anos, tratados como terroristas. Mulheres, veja, uma mulher porque escreveu com batom em uma estátua, condenada a 14 anos de cadeia. Bandidos sendo soltos, corruptos sendo soltos por aí. Você vê tantas aberrações ao longo de 3 anos que é de cair o queixo. Absurdos, absurdos em nome da defesa do Estado democrático de direito. O Brasil, que poderia estar crescendo a 4, 5, 6% após o período da pandemia, não consegue crescer a não ser além do crescimento vegetativo proporcionado por um povo que, mesmo com a bandalheira da corrupção, dos escândalos, continua trabalhando e trabalhando muito, um agronegócio heróico que não para. Enfim, o Brasil poderia estar em outro patamar. Mas não. Graças a poderosos, o Brasil continua atolado. O principal ato do governo brasileiro nesta quinta, por exemplo, foi este. Um ato político, supostamente para defender a democracia, para relembrar o 8 de janeiro. Não é isso que queremos para o Brasil. O Brasil quer uma democracia verdadeira, onde uma canetada não passe por cima de deputados e senadores. Uma canetada não reverta decisões, não passe por cima de um Conselho Federal de Medicina, órgãos que sempre foram respeitados, inclusive no regime militar. Então, minha gente, o ano de 2026 é muito importante. Como já vimos tanta coisa acontecer em 8 dias deste ano, esperamos que o ano de 2026 entre para a história como o ano que liberta o Brasil, como grita na Argentina Javier Milei, onde a liberdade avança. Que este ano possa ser realmente o ano divisor de águas na história do Brasil. Estamos há tantas décadas parados, um país
podre de rico, como costumo dizer, mas rico para alguns, poderosos, que usufruem do